Mesmo sem querer, muitas vezes magoamos algumas pessoas. Às vezes, para nós, pode não significar nada, pode significar apenas uma brincadeira sem graça ou um elogio mal feito, mas para algumas pessoas, isso pode ser muito maior do que uma grande mágoa e pode se tornar um grande ódio. Caio sempre foi um garoto muito querido por todos. Ele sempre foi muito brincalhão. Brincava com todos à sua volta. Sally sempre foi muito tímida. Ao contrário de Caio, tinha poucos amigos. Porém, além de amizade, Sally também desenvolveu um sentimento maior por Caio. Ela começou a apaixonar pelo primo, mas infelizmente ela não era correspondida. Caio não estava num bom dia. Eu não sei porquê, mas ao contrário do garoto brincalhão, aquele dia ele estava muito chateado, muito estressado. Sally chegou, toda sorridente, chamou ele no canto e se declarou. Caio olhou bem no fundo dos seus olhos. Parecia que estava surpreso, mas a sensação que Sally teve foi que ele debochava dela. Os anos foram se passando e parecia que para Sally cada ano era uma eternidade, enquanto que para Caio os anos passavam sem ele nem sequer perceber. Ele ficou noivo de uma garota muito bonita chamada Cristina e Sally, sem sequer ter seu primeiro namorado. Ela já tinha 18 anos e parecia que aquela sensação de insegurança, de abandono por Caio não ia sair da sua mente. Então, um belo dia, Caio ligou para a casa de Sally, anunciando a seus tios que iria voltar. A garota não queria aceitar. Ele havia estragado sua vida e agora ia se sair tão bem. Isso não parecia justo, pois a vida de Sally, do dia em que Caio a dispensou até o dia atual, era uma droga. Tudo que ela fazia dava errado. Tudo na sua vida não passava de uma grande sombra, enquanto que para Caio, tudo era sempre um mar de rosa. Cadê a justiça nisso? Será se Deus não existia? Será se Deus não via aquilo? Ela foi para o seu quarto e começou a chorar. Deitou na sua cama e começou a rever na sua mente todos aqueles momentos bons e todos aqueles momentos ruins que ela teve com Caio. Ela simplesmente buscava resposta para algo que ela não sabia sequer se existia uma resposta. Então sentou na frente do seu computador e começou a pesquisar um meio de se suicidar. Diante do computador, Sally procurou alguma solução. Depois de algum tempo, um site muito estranho apareceu, com o nome de Perdões. Nele havia apenas um espaço para preencher com um nome, e embaixo a mensagem: à meia-noite, acenda uma vela, e você encontrará então a cidade de Perdões. Sally achou aquilo bem estranho, mas resolveu arriscar. Ela já estava desesperada demais, e assim ela fez. Quando deu meia-noite, ela acendeu a sua única vela e as luzes começaram a piscar. Sally sabia, alguma coisa iria acontecer com Caio. Enquanto isso, do outro lado do país, Caio se deparou com uma cidade estranha. Nela havia uma placa escrita: "Seja bem-vindo a Perdões". Caio achou tudo estranho, mas resolveu entrar. Era a única cidade que ele encontrou durante muitos quilômetros. Era uma cidade muito estranha, mas ele percebeu que várias pessoas também estavam entrando naquela cidade ao mesmo tempo que ele. Então, Caio percebeu que havia entrando na cidade vários veículos, várias pessoas começavam a entrar lá do nada. E parecia ser todos de fora, ninguém parecia ser realmente daquela cidade. As pessoas começaram a entrar, alguns para pedir informação, outros começaram a rodar a cidade. Mas não havia nenhum morador na cidade, apenas visitantes.
Caio achou aquilo muito estranho e pensou: ué, será que todo mundo hoje resolveu perder justamente nessa cidade? Então uma placa se acendeu longe e nessa placa dizia: Hotel, sejam todos bem-vindos à cidade de Perdões. Todas as pessoas começaram a se dirigir ao rumo dessa placa. Caio, é claro, não foi exceção. Todos chegavam cansados e estavam loucos procurando um lugar para dormir. Aquela placa veio numa boa hora. E quando chegaram lá, tinha um hotel bem grande e a porta se abriu sozinha. Caio e muitas outras pessoas entraram e havia um recepcionista, um homem muito estranho, de aparência pálida. Devia ter mais ou menos uns 60 anos e ele falava muito pausadamente: Bem-vindos, sejam bem-vindos à cidade de Perdões. E aí, o que vocês desejam aqui? Será se querem um quarto ou desejam realmente ser perdoados? Todos então entraram num quarto, pois o recepcionista nem sequer se deu o trabalho de escolher um quarto para cada pessoa. Todos escolheram o que bem quiseram escolher. E também não sabiam que não estavam escolhendo apenas um quarto, e sim a maneira com que seriam torturados. As portas do quarto automaticamente se fecharam e todos ficaram presos lá dentro. Uns estavam tão cansados que se deitaram, outros perceberam que estavam presos e começaram a tentar sair. Em vão, pois ninguém iria sair vivo daquele hotel. Caio não sabia por quê, mas o pensamento dele não saía de Sally. Há muito tempo ele não pensava nela, mas naquela noite especial, ele pensou muito nela, principalmente nos momentos bons que viveram quando eles eram crianças. Ele se deitou na cama, mas não conseguiu dormir. Logo, um barulho muito estranho veio perturbar. O barulho era muito alto e havia muitas pessoas gritando. Caio saiu correndo de seu quarto para ver o que havia acontecido. Encontrou Paulo e sua mulher correndo no meio de um corredor. Já não era mais aquele corredor de antes, era um lugar muito estranho, cheio de correntes se arrastando de um lado para o outro e de gemidos de pessoas que pareciam estar sofrendo há muitos séculos. Chegava a ser ensurdecedor. Então Caio começou a correr do único corredor que tinha à sua frente e encontrou logo de cara Paulo e sua esposa, que pareciam muito aflitos. Então Caio disse: E aí, vocês também estão passando pelo que eu estou passando? Ou não me digam que eu estou ficando louco? Então Paulo disse: Tem alguma coisa muito estranha nesse hotel. Finalmente ela me achou, aquela desgraçada. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde ela ia me fazer pagar. E quando Paulo corria, alguma coisa pulou na sua frente. Alguma coisa que mais parecia um cachorro gigante, mas tinha tentáculos, um dente enorme, olhos vermelhos como brasa, e nos seus dentes pingava muito sangue. A criatura então pulou em cima de Paulo e logo lhe disse com uma voz de criança: Você se lembra de mim, Paulo? Você me atropelou há 10 anos atrás. Por sua causa, agora eu não posso mais nem andar. E foi logo dilacerando o corpo de Paulo. Em meio a gritos e sangue, a criatura ecoava risos por todo lugar. Giovanna tentou correr, a mulher de Paulo, mas em vão. A criatura também a perseguiu e pulou em cima dela e lhe disse: Você acha que você é diferente, Giovanna? Pois não é. Podia ter me ajudado, mas não me ajudou e sofreu também. Assim, Giovanna, o mesmo fim de Paulo, teve o seu corpo dilacerado por aquela criatura, e em meio ao sangue, a criatura, com risos, ia desaparecendo. Parecia finalmente satisfeita. Caio saiu correndo, assustado com tudo aquilo. Estava desesperado e pensando se iria ter o mesmo fim que Paulo e Giovanna. Saiu correndo pelo corredor e em meio a ele havia muitas outras pessoas correndo também assustadas. Todos pareciam sofrer um tipo de punição por ter magoado alguém no passado. Então ele esbarrou no Senhor, que havia correndo em frente a ele. E ele então lhe perguntou: E você, Senhor, sabe o que está acontecendo? E ele disse: Finalmente, todos iremos pagar por um crime que cometemos no passado. Eu não fui exceção.
E antes que ele pudesse acabar de falar, uma gosma preta caiu do teto em cima da cabeça desse senhor. Esse senhor agonizava, pois essa gosma parecia uma espécie de ácido e tinha um mau cheiro terrível. E também uma voz estranha dizia: "Você se lembra de mim? Eu era apenas uma menina. A minha mãe te convidou à minha casa e você me fez um mal terrível. Acha que vai se livrar? Pois não vai." E em meio à risada, a dor desse senhor, o choro, os gritos, poderia ser ouvido a metros de distância. Caio estava desesperado e começou a correr sem rumo algum, quando se deparou com uma porta estranha à sua frente. A porta abriu sozinha e ele deu de cara com uma senhora muito estranha que tecia uma espécie de tapete. Ele olhou nos olhos dessa senhora e esses olhos lhe pareciam bem familiar. Ele se lembrou então de Sally e a senhora lhe disse: "Finalmente, Caio, finalmente você irá pagar por todo o mal que me fez." Então ele lhe disse: "Sally, é você? Eu não acredito. Você também está envolvida no meio disso tudo?" E ela disse: "Você se lembra daquele fora que você me deu há anos atrás? Pois graças a você a minha vida virou um pânico. E tudo não passa de uma droga. Se pensa que você vai escapar, Caio, está muito enganado, pois não vai." Caio então ajoelhou e começou a chorar e disse: "Sally, não acredito, só por causa disso, só por causa de algo tão tolo, vai fazer parte disso, vai me matar. Tenho uma vida tão boa, Sally. Desculpa, não foi culpa minha de você ter sido infeliz. Simplesmente foi você que entendeu errado. Não estava num bom dia e não estava te dispensando. Apenas estava dizendo que na época você era muito nova." A garota então pensou e realmente concluiu: "Eu era muito nova e muito mimada. Provavelmente conquistei um sentimento que nem sequer era meu." Então Sally, arrependida, correu para apagar a vela, mas já era muito tarde. A vela estava quase no final. Então a voz então lhe disse: "Irá mesmo apagar essa vela, Sally? Pensa em tudo que passou. Talvez não te trará felicidade, mas com certeza te trará uma vingança." Sally então disse: "Não quero mais me vingar. Agora eu quero que ele viva, nem que para isso eu tenha que morrer." E a voz então lhe disse: "Então, tudo bem, o seu desejo será uma ordem. Caio se escapará, mas você então terá que dar a sua vida para isso." Então a vela se apagou e junto com a vela, Sally também apagou. Ela caiu morta, do jeitinho que estava, ali, bem na frente de Caio. Caio olhou aquilo tudo, ficou muito triste, correu para abraçar a prima, mas ela sumiu, como aquela cidade sumiu, e atrás dele tinha uma placa dizendo: "Volte sempre. Espero que vocês tenham gostado de Perdões." E sua moto estava lá. Ninguém mais tinha conseguido sair daquela cidade, só ele. Mas Caio então começou a ficar muito triste e disse: "A que custo pude sair? Ao custo de alguém que eu gostava tanto. Eu magoei essa pessoa e nem sequer sabia disso. Pois agora também vou pagar. Vou levar em minha consciência a morte de alguém que tanto amei e que hoje poderia amar de novo."